São 7h17, uma semana com muita movimentação na política do Ceará, com a visita de dois candidatos a presidente da Câmara Federal. Nessa quarta-feira, o deputado Baleia Rossi, do MDB, esteve em Fortaleza, se reuniu com o governador Camilo Santana, com o senador Ciro Gomes e com 11 deputados federais do Ceará. Hoje, a agitação política continua com a chegada do deputado Arthur Lira, do PP, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro na briga pelo comando da Câmara Federal. O governador Camilo Santana trabalha para fortalecer a candidatura do deputado Baleia Rossi e destaca o papel que a Câmara Federal cumpre para os estados, como aconteceu nessa fase da pandemia da Covid-19. Quero só registrar aqui a importância hoje de receber o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do papel que tem tido todos os parlamentares cearenses, o senador Cid, e o papel que a Câmara dos Deputados tem tido nesse momento importante e desafiador do Brasil. A Câmara, o Congresso Nacional, tem um papel fundamental em várias medidas importantes diante dessa pandemia, uma das maiores crises sanitárias da história desse país, com apoio à população vulnerável desse país. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. Então, a aprovação do auxílio emergencial, apoio a estados e municípios, projetos como o Fundeb, que foi aprovado recentemente, são ações importantíssimas que a Câmara tem desempenhado para o futuro desse Brasil. O governador Camilo Santana prega ainda que o diálogo continue sendo uma das principais marcas de quem estiver no comando da Câmara dos Deputados. Isso é que nós estamos precisando, de diálogo, de construção coletiva, para construirmos os caminhos para melhorar o nosso país. São enormes os desafios econômicos, sociais, e eu não tenho dúvida que o Baleia tem as características do diálogo, da compreensão do debate franco nesse país, para que a gente possa avançar, principalmente, Baleia, nesse momento difícil que é a pandemia, nós temos que vacinar a população brasileira. Então, são ações emergenciais, urgentes, e eu não tenho dúvida que o Baleia representa todo esse processo para que a gente possa dar equilíbrio a esse Brasil. Atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu votos ao cearense para eleger o sucessor e afirmou que os desafios, principalmente para a vacinação contra a Covid-19, exigem que a Câmara continue na linha da independência. Só agradecer ao governador Camilo, à bancada do Ceará, o apoio que me deram nos últimos anos como presidente da Câmara. É uma honra, uma emoção estar aqui aproveitando para acompanhar o meu candidato, como deputado apenas, não como presidente da Câmara, o deputado Baleia, tendo uma recepção maravilhosa por parte da bancada, do governador, do senador Cid, e dizer, Baleia, para você, que eu sou um carioca com sangue de nordestino, de paraibano. E a decisão da Ford de fechar as suas fábricas no Brasil é uma decisão que nos preocupa a todos. E um dos compromissos que eu pedi, junto com a bancada do Ceará, com o deputado Baleia, é que a gente faça um grande debate sobre o futuro da política de desenvolvimento regional nesse país. A gente precisa que o Nordeste e o Norte tenham as mesmas condições que tem o Sul e o Sudeste, em todas as áreas, que seja na infraestrutura, na educação, na saúde, principalmente nos recursos para o investimento nos brasileiros dessas regiões. Após a reunião com o governador Camilo Santana, o deputado Baleia Rossi agradeceu a receptividade encontrada entre os parlamentares e as lideranças políticas do Ceará e voltou a falar sobre a união dos partidos que querem uma Câmara ainda mais forte. Isso é que nós estamos precisando, de diálogo, de construção coletiva, para construirmos os caminhos para melhorar o nosso país. São enormes os desafios econômicos, sociais, e eu não tenho dúvida. São 7h21. Nós vamos agora ouvir o deputado federal Baleia Rossi, que esteve reunido com o governador Camilo Santana e o senador Ciro Gomes, além de deputados federais do Ceará. São 7h22. Jornalista Beto Almeida, tivemos aí esse primeiro dia da visita na disputa pela presidência da Câmara Federal do deputado federal Baleia Rossi, com um discurso de independência para manter uma linha que hoje está sendo construída pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e que tem conflitos naturalmente, e isso é uma marca da democracia entre legislativo e executivo.
O dia foi de muita movimentação nessa quarta-feira, com pelo menos 11 deputados federais integrando esse grupo que se reuniu nessa quarta-feira no Palácio da Abolição com o governador Camilo Santana, com o senador Ciro Gomes, com o atual presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e com o candidato do MDB à presidência da Câmara, que é o Baleia Rossi. A lista de deputados que participaram dessa reunião tem Moses Rodrigues, do MDB, Robério Monteiro, do PDT, Denis Bezerra, do PSB, Eduardo Bismarck, do PDT, José Guimarães, PT, José Aires Cirilo, PP, Gorete Pereira, do PL, Pedro Bezerra, do PTB, Idilvar Alencar, do PDT, Mauro Filho, PDT, que assumiu a Secretaria do Planejamento e está de licença, e também esteve no encontro o deputado federal suplente, que assumiu no lugar de Mauro Filho, Aníbal Gomes, que é do DEM. Uma movimentação, Beto Almeida, são 10 deputados federais aqui, não estava presente outro integrante que é da ala, mais aliada ao grupo do senador Ciro Gomes, que é o deputado federal André Figueiredo, do PDT, mas também faz parte desse grupo, e é como se tivesse a bancada federal do Ceará dividida em relação à corrida pela presidência da Câmara. Hoje temos uma nova etapa dessa briga pelos votos, porque aqui estará o deputado federal Arthur Lira, do PP, Partido Progressista, que é aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Uma briga boa e com muito movimento nos bastidores políticos, Beto. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom, olhando do ponto de vista numérico, percebe-se, logicamente, uma vantagem nessa disputa aí inicial para o Baleia Rossi. Lembrando, Luzenor, que essa reunião dele teve 2 importantes apoiadores, o governador Camilo Santana e o senador Ciro Gomes. São, de fato, 2 trunfos importantes de peso no convencimento da bancada federal na hora de tomar a decisão pelo voto para a presidência da Câmara dos Deputados. E aí vem aquele questionamento que muitos nossos ouvintes perguntam: pai, por que tanto interesse em nacionalizar uma campanha de uma presidência de casa legislativa que, em tese, deveria ser uma disputa interna? Aí é que tá, essas visitas, esse calendário de visitas nacional que os 2 candidatos principais estão fazendo, percorrendo o Brasil, é porque eles têm, na realidade, o interesse, Zenô, de regionalizar esses debates, de ver em loco qual é o interesse que afeta ali cada bancada, quais são os projetos, qual é a visão que cada estado tem em relação à expectativa que guarda para o próximo presidente da Câmara. Daí a utilidade, lógico, que existe para essas visitas, além, lógico, de capitalizar, de puxar votos. E esse é o interesse do Baleia Rossi e do Rodrigo Maia. Lembrando que esta eleição, como eu já falei, ainda tem uma certa disputa para saber como é que vai ser o formato dela. Vai ser híbrido, com votação presencial e também virtual. Beto Almeida, talvez o que menos interessa seja o formato dessa eleição, né? Do ponto de vista da informação pública. Sim. Claro, internamente a presença gera mais assédio. Agora, o que me chamou a atenção nessa presença do Rodrigo Maia, do próprio Baleia Rossi aqui no Ceará, é que num discurso nacional voltado para o regional, uma pauta que interessa diretamente o estado do Ceará, que é esse debate sobre a reforma tributária, a reforma de incentivos fiscais, porque nós estamos enfrentando nesse momento a saída, o anúncio feito pela Ford do fechamento de 3 fábricas no Brasil, na Bahia, em São Paulo e aqui no Ceará, que é a fábrica da Troller, onde estão pelo menos 470 trabalhadores e que nesse momento, o jornalista Beto Almeida, tendem a perder o emprego. Eu falo assim, tendem a perder, porque o governador Camilo Santana já se antecipou para dizer que abriu negociações para tentar viabilizar um grupo que assuma a Ford aqui, a Troller, né? Então, esse debate com a presença ontem do presidente, do candidato à presidência da Câmara Federal, Baleia Rossi, nessa articulação com o governador Camilo Santana e também com o senador Ciro Gomes, que tem continuidade essa agenda hoje, faz parte de uma estratégia política que interessa diretamente ao estado do Ceará. Afinal, no ano passado, a Câmara dos Deputados garantiu a transferência de recursos federais
tanto para os municípios quanto para os estados, no combate às ações, aos efeitos da pandemia da Covid, além, naturalmente, de se falar de outro tema que interessa diretamente ao cearense e é nacional, que é a grana do Fundeb. Isso aí, Luciano, da questão dos incentivos fiscais, a saída do fim dos empregos aqui causados pelo fim da trola. Na realidade, isso faz parte até de um projeto que eu não diria que é regional, não. Ele é nacional, porque aí entra a questão da reforma tributária, a questão dos incentivos, os benefícios fiscais, eles estão dentro de um projeto de discussão que é mais amplo, que é a questão da reforma tributária, que está para ser ainda avaliada no Congresso. Mas o que interessa aqui, na realidade, é o aspecto político. O que está em jogo, na realidade, Luciano, é a predominância, são duas forças políticas antagônicas, uma representada pelo Rodrigo Maia, outra pelo presidente Bolsonaro. Naturalmente, que aí, se você avaliar por esse aspecto, o Rodrigo Maia leva uma desvantagem. Por que ele leva uma desvantagem? Porque o presidente Bolsonaro continua. É o presidente e vai continuar sendo presidente até o final de 2022. Rodrigo Maia não, está perdendo força na caneta agora. Dia 1º de fevereiro acaba a força. Então, o que acontece? Mesmo que haja uma vitória, vamos colocar, do Baleia Rossi, ainda assim, desde que Bolsonaro não entre de cabeça e saia derrotado de forma fragorosa, ainda implica que o presidente sairá bem dessa disputa. Porque imagine que o Baleia Rossi não terá o mesmo comportamento, pelo menos inicial, a mesma experiência adquirida do Rodrigo Maia, para peitar, para trabalhar essa independência que existe hoje em relação ao governo federal. Além disso, é bom lembrar, somos 22 deputados federais aqui no estado do Ceará. Desses, pelo menos 10 ainda estão indecisos. Aí é que entra esse trabalho, esse Indecisão, esforço. o jornalista Beto Almeida, esse número que eu citei, a relação desses parlamentares, que por coincidência são 11 deputados. 11 não, 12, falaram em 12. Na realidade são 10 deputados federais e um suplente. Ou 10 deputados no exercício e um licenciado, no caso Mauro Filho. É justamente a metade da bancada se nós acrescermos nessa lista o deputado federal André Figueiredo, ou seja, 11, metade dos deputados federais se fez presente nessa articulação do governador Camilo Santana e do senador Ciro Gomes para fortalecer a candidatura de Baleia Rossi, que é do MDB. Aí nós temos o outro lado, Beto Almeida, com furos, inclusive, que há expectativa, um dos principais articuladores da vinda de Arthur Lira, que é do PP ao Ceará, é o deputado federal Domingos Neto, do PSD, que é integrante da bancada do governo federal na Câmara dos Deputados, e aqui no Ceará é aliado ao governador Camilo Santana, ao senador Ciro Gomes. Você tem a J. Albuquerque, que é outro aqui, aliado. Que é filho do secretário de Cidades, José Albuquerque, e que simplesmente deu cotovelada para o convite nessa quarta-feira para o encontro com o deputado federal Baleia Rossi. Mesmo porque tem outro componente também. O PP de J. Albuquerque está provavelmente herdando nesse segundo biênio do governo do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Cidadania, que hoje é entregue ao Onyx Lorenzoni, que é do DEM. Do DEM. Do DEM também, né? Exatamente. Que é do DEM. Então, é nessa briga aí que nós vamos ter, como disse o Beto Almeida, uma caneta cheia de tinta a ser usada nos próximos 20 dias, nos próximos 15 dias, porque a eleição é no dia 1º de fevereiro, e uma decisão que pode colocar o seguinte contexto. Na linha de Rodrigo Maia, nós teremos uma Câmara Federal mais na linha da independência, sob o comando de Baleia Rossi, e com Arthur Lira, mais tranquilidade para o presidente Jair Bolsonaro.